aí, pessoal, beleza? Aqui é o professor Edi, professor de Matemática e Física, e eu estou aqui agora para a gente resolver alguns exercícios da especialista, da escola especialista, beleza? E sobre a matéria de calorimetria, beleza? Vai ter algumas coisinhas misturadas aí um pouco, mas os exercícios vão ser esses, beleza? Vamos lá. Ó, os satélites artificiais, em geral, utilizam energia solar para recarregar suas baterias. Porém, a energia solar também produz aquecimento no satélite. Assinale a alternativa que completa corretamente a frase. Considerando o satélite em órbita, acima da atmosfera, o Sol aquece o satélite por meio do processo de transmissão de calor que é chamado de... Gente, o único processo que a gente tem no vácuo, tá certo? É o processo de irradiação. Tá aqui, ó, processo de irradiação. A condução e a convecção, que são os nossos dois processos de troca de calor, a condução a condução a gente já falou, tem uma barra, eu começo a esquentar ela aqui, cada molécula vai agitando a seguinte e aí vai chegando aqui por condução. E o processo de convecção é o processo que se dá através dos fluidos. Evaporação não é jamais processo de troca de calor. Evaporação é um tipo de mudança de estado físico, não é assim? Então, beleza. Isso aqui não tinha a menor condição, letra D, né? Então, o processo era o processo de irradiação. Ó, um elemento dissipador de calor tem a função de manter a temperatura de um componente, com o qual esteja em contato constante. Considere apenas a temperatura do componente do dissipador e do meio. Assinale a alternativa correta quanto aos valores de temperatura do componente, temperatura do dissipador e temperatura do meio ideais para que o fluxo de calor seja sempre do componente, passando pelo dissipador até o meio. Observação. Considere que o calor específico não muda com a temperatura e que o componente esteja envolto totalmente pelo dissipador e este pelo meio. Então, na verdade, o que acontece é o seguinte, gente. Olha, vou explicar exatamente o que aconteceu aqui. Eu tenho um componente que está envolvido por um dissipador que está num meio. Eu quero que o componente, imagina o seu computador lá, tem uma placa que aquece. Eu ponho um dissipador que vai diminuir a temperatura do componente, vai fazer não esquentar tanto para não estragar seu computador. É um exemplo, né? Então, o componente, a energia tem que ir do componente para o dissipador e do dissipador para o meio. Então, eu tenho a temperatura do componente, eu tenho a temperatura do dissipador, eu tenho a temperatura do meio. Opa, assim ficou com traço a mais. Então, eu tenho a temperatura do meio. Bom, gente, se eu quero que a energia vá do componente para o dissipador, que o calor seja do componente para o dissipador, o calor sempre vai do mais quente para o mais frio. Então, a temperatura do dissipador tem que ser menor que a temperatura do componente. Se eu quero que a temperatura do componente, que o calor vá do componente, do dissipador, desculpa, para o meio agora, eu quero que vá do dissipador para o meio, eu quero que vá nesse sentido aqui agora, então a temperatura do meio tem que ser menor que a temperatura do dissipador, né? Porque sempre vai do de maior temperatura para o de menor temperatura. Então aqui ele inverteu a ordem, né? Eu tenho a temperatura do componente é a maior que a temperatura do... Não, aqui não. Temperatura do componente... Não, letra D. Temperatura do componente maior que a temperatura do dissipador, que é maior que a temperatura do meio. Letra D. A temperatura do meio tinha que ser a menor. Beleza? Ó, garrafas térmicas são constituídas internamente por ampolas de vidro, cujas paredes duplas paralelas são separadas por uma região na qual há um ar rarefeito, ou seja, ele causa tipo um vácuo lá, né? Quase um vácuo, um ar bem rarefeito, ou seja, bem pouco material, pois isso contribui para minimizar a propagação de calor de que forma? De duas formas. A única que se propaga sem meio é a irradiação, então essa não tem que estar nas nossas respostas, porque a irradiação tem nada a ver com ar rarefeito. Quem vai mexer com a irradiação lá na garrafa térmica são os materiais por eles serem espelhados.
que aí eles vão fazer com que reflita e não perca e nem receba de fora, tá? Então a resposta é a letra B. O ar rarefeito evita a troca de calor tanto como contato, pelo contato quanto pela convecção. Bom, o exercício aqui fala assim, ó, as paredes de vidro são más condutoras de calor, portanto minimiza a propagação de calor por contato. A região de ar rarefeito entre as paredes dificulta a propagação do calor por convecção e contato. Portanto, entretanto, como radiações eletromagnéticas se propagam no vácuo, essas medidas não diminuem a propagação de calor por radiação. Considere o seguinte enunciado. Se um corpo está em equilíbrio térmico com o segundo corpo, e este está em equilíbrio térmico com o corpo 3, então pode-se concluir que o corpo 1 está em equilíbrio térmico com o corpo 3. Esse enunciado refere-se, gente, a primeira parte do exercício foi feita no açougue. Porque essa primeira parte do exercício, apesar de interessante, ela só encheu linguiça. Ela foi feita no açougue, isso aqui. Então, o que a gente vê aqui é o enunciado da lei zero da termodinâmica, nada mais do que isso. Porque a primeira parte aqui é interessante, né? Ele fala que as paredes de vidro elas são más condutoras de calor e tal, mas isso aqui não tem nada a ver com o nosso exercício, que só falou da lei zero da termodinâmica. Ela enunciou a lei zero da termodinâmica. Eu só tinha que saber o que é a lei zero da termodinâmica, que quando dois corpos estão em equilíbrio térmico com o terceiro, eles também estão em equilíbrio térmico entre si. Só isso. Primeira parte não tinha nada a ver, era só para te confundir. Beleza? Então vamos lá. A convecção é um processo de transferência de calor que ocorre somente nos gases, nos sólidos, nos líquidos? Não. Acontece tanto nos gases quanto nos líquidos, acontece nos fluidos. Ótimo. A lei zero da termodinâmica, a gente já falou sobre ela, tem a ver quando dois corpos estão em equilíbrio térmico entre si, quando dois corpos estão em equilíbrio térmico com o terceiro corpo, eles estão em equilíbrio térmico entre si, tem a mesma temperatura. Ou seja, tem a ver com equilíbrio térmico, não tem nada a ver com o princípio da conservação de energia, não tem nada a ver com a impossibilidade de chegar a 0 Kelvin, e ao fato dos corpos têm de mesma massa possuírem iguais quantidades de calor. Isso aqui não existe, na verdade. Beleza? Vamos lá. Letra A é a nossa resposta. Para diminuir a variação de temperatura devido a de calor do alimento em uma embalagem descartável de folha de alumínio, a face espelhada da tampa deve estar voltada para... Então, eu tenho um alimento. Este alimento, ele está coberto por uma coisinha de alumínio. Gente, o que é mais próximo do alumínio foi essa aqui, tá? Então, beleza, eu tenho um alimento que está coberto com alumínio. Diminui a variação devido a de calor do alimento em uma embalagem descartável de folha de alumínio. A face espelhada. A temperatura do ambiente, isso aqui é importante. A temperatura do ambiente é maior que a temperatura do alimento. Então imagina que você tem aqui aquele sanduíche natural. Beleza? Tem o seu sanduíche natural aqui dentro. O sanduíche natural ele tem uma temperatura mais fria, ou seja, menor que a do meio externo. Você não quer que o raio de sol, solzinho aqui, né, o nosso solzinho aqui, vamos colocar ele aqui de amarelo. Você não quer que o seu raio de sol, certo? Seu raio de sol, quase não dá para ver, né, esse raio de sol aqui. Seu raio de sol não deixe os raios incidirem aqui no seu sanduíche. Então, para isso, você quer que o raio seja refletido. Então, você vai deixar a parte espelhada voltada para fora. Então, o problema, para diminuir a variação de temperatura devido à radiação, porque esse papel aqui, ele mexe com os raios, né, com as ondas eletromagnéticas. Então, a primeira resposta é radiação. A face espelhada da tampa deve estar voltada para fora, que aí ela vai refletir o raio do sol não vai aquecer o seu objeto. Resposta certa, letra
D, beleza? No começo era um pouquinho difícil de entender, porque tinha esse espaço em branco, a gente tinha que ver qual eram as respostas que batiam aí, beleza? A capacidade térmica de um corpo, constituído de uma certa substância A, não depende. Capacidade térmica é a massa vezes o calor específico. Não depende só da massa? Depende sim. Depende da massa. De seu volume? Não depende do seu volume. Do calor específico? Depende do calor específico. Da sua massa do calor específico? Com certeza. Então, não depende do volume. A capacidade térmica de um corpo não depende do volume, depende da massa e do calor específico do corpo. Beleza? Bom, a quantidade de calor que é preciso fornecer a um corpo para que haja mudança de temperatura. Gente, se é mudança de temperatura, o calor tem um nome. E esse nome é calor sensível. Porque se fosse mudança de estado, seria calor latente. Então, esse é o calor sensível. O processo de vaporização é a passagem de uma substância da fase líquida para a fase gasosa. E de acordo com a maneira que ocorre, existem 3 tipos de vaporização. Gente, existem 3 tipos. A resposta é a letra A. A evaporação é aquele processo lento. Vou dar exemplos. Os processos de evaporação. Você dê uma poça de água na rua num dia de sol. Ela vai evaporando. Ebulição é quando você coloca a sua água para ferver, para fazer um café. Aquelas bolhas que se formam ali estão ebulindo. É o processo de ebulição, é um processo turbulento. Processo de calefação é aquele processo que se dá quando, por exemplo, você joga gotas de água numa chapa quente, que faz aquele tss. Esse é o processo de calefação. Toda vez que gerar esse tss, é o processo de calefação, beleza? Então valeu, é isso aí. Bom, pessoal, esse exercício fala assim pra gente, ó. 2 porções de líquidos A e B, de substâncias diferentes, mas de mesma massa. Então, os dois, eles têm a mesma massa, apresentam valores de calor específico diferentes. Então, eles têm a mesma massa, mas calores específicos diferentes. Se ambas receberem a mesma quantidade de calor, receber o mesmo calor, sem, contudo, sofrer mudança de estado físico, podemos afirmar corretamente que, bom, se eles não, o corpo, quando ele recebe calor, ele tem 2 possibilidades. Ou ele muda a temperatura, ou ele muda o estado físico. Como ele não mudou o estado físico, ele vai mudar a temperatura. Então, a gente sabe que a gente está trabalhando com calor sensível, que é esse aqui, né? MC ΔT. E eu quero saber como é que vai funcionar a variação de temperatura, porque eles têm a mesma massa, calores específicos diferentes e vão receber a mesma quantidade de calor. Então, o ΔT, a variação de temperatura, é igual ao calor dividido pela massa e calor específico. Como eles têm a mesma massa e mesmo calor, tá vendo? Ó? Os dois corpos têm a mesma quantidade de calor, vão receber a mesma quantidade de calor, vão receber o mesmo desse, e tem a mesma massa, tem o mesmo desse. A única coisa que eles têm de diferente é o calor específico. E repara que ΔT está de um lado do igual e o calor específico está do outro lado do igual. Assim a gente consegue analisar. O ΔT e o calor específico são inversamente proporcionais. Consequência disso. Se quem tiver maior calor específico vai ter uma menor variação de temperatura. Que é aquele detalhe que a gente aprendeu, né? Que quanto maior o calor específico, mais energia o corpo precisa para aumentar a temperatura. Então, ó, vamos lá, as alternativas. Então, aqui eu tenho o A e o B, né? O A é esse aqui e o B é esse aqui. Então, quem vai variar mais temperatura? O A, porque o A tem menor calor específico. A porção do líquido A sofrerá maior variação do que a do líquido B. Perfeito. A porção do líquido B sofrerá maior variação de temperatura do que a do líquido A? Claro que não, ela tem maior calor específico, demora mais, precisa de mais energia para esquentar. As 2 porções dos líquidos A e B sofrerão a mesma variação de temperatura? Não. As 2 porções dos líquidos A e B não sofrerão nenhuma variação de temperatura? Claro que não. Se não variou a fase, vai ter que variar a temperatura, calor sensível. Então, reparem nessa questão aqui, beleza?
Considere um bloco de gelo de 1 kg de massa e se encontra a temperatura de menos 2 graus Celsius, colocado ao sol. Recebe 14 joules de calor a cada segundo. Então, ele recebe 14 joules a cada 1 segundo. Dados o calor específico do gelo igual a 0,5 calorias e 1 caloria igual a 4,2 joules, 1 caloria igual a 4,2 joules, quantos minutos o gelo deverá ficar no sol? Bom, então é o seguinte, gente. Primeiro eu tenho que saber qual a energia que eu tenho que dar para o gelo. Quantos minutos o gelo deverá ficar no sol para começar a fundir? Só para começar. Quando que o gelo começa a fundir? Quando ele chega na temperatura de 0 graus Celsius. Então, nada mais eu tenho que fazer a temperatura do gelo ir de menos 2 graus Celsius para 0 graus Celsius. Ele não quer nem saber quanto tempo vai demorar para derreter o gelo. Então, se é para isso, ele nem quer saber quanto tempo vai demorar para derreter o gelo, não. É só para começar. Então, é só chegar no 0 graus Celsius. E para isso, eu tenho que ir do menos 2 ao 0 graus Celsius. Se eu estou mudando temperatura, eu estou usando um calor sensível, que a gente faz o quimacete. Então, o calor, a massa é de 1 kg, detalhe, caloria por grama por grau Celsius. Então, a massa tem que estar em grama. Então, a massa está aqui em quilo. Isso aqui você multiplica por 1000, você vai ter 1000. Multiplicou quilo por 1000, você vai ter grama. Então, a massa é de 1000. Calor específico é 0,5. Olha, o calor do gelo. Ele ainda não derreteu. Então, o calor específico do gelo. Repara que o calor específico do gelo, 0,5 calorias por grama por grau Celsius. E a variação de temperatura de menos 2 para 0 é 0 menos menos 2 dá 2. Então, a quantidade de calor deu 1000 quê? Calorias. Aí é o seguinte, ó, eu não posso, para achar o tempo, usar aqui, ó, que aqui está joule segundo. E aqui está em calorias. Primeiro eu tenho que transformar as 1000 calorias em joule. Então, eu vou fazer a regra de 3. Eu tenho ali que 1 caloria é igual a 4,2 joules. 1000 calorias vai ser x. Então, x é igual a 4... Ó, a vírgula estava aqui, andei 1, 2, 3. Multipliquei por 1000, o 4,2 por 1000. Andei 1, 2, 3. 4.200 joules. Agora fica fácil. 14 joules em 1 segundo. 4.200 joules em x segundos. Então, 14x é igual a 4.200. X é igual a 4.200 dividido por 14. X, aqui ó, 14 por 42 dá 3. Com os dois zeros, 300 segundos. Porque aqui era em segundo. Ainda tem que fazer essa divisão aqui agora. De segundo, porque ele pediu em minuto, eu vou dividir por 60. Então, 300 dividido por 60 dá 5. Agora sim, está em minuto. A resposta letra C. Ufa, grande, né? Várias conversões, né? Tive que converter de quilo para grama. Tive que fazer 2 regras de 3, depois converter de segundo para minuto. Várias coisinhas aí para fazer, né? De segundo para minuto, divide por 60, né, gente? Beleza? Vamos para a próxima. Bom, então vamos lá, gente. Ó, ele pede o seguinte, ó, qual a quantidade de calor em quilocalorias? Então, ele quer o calor em quilocalorias que 1 quilograma de água deve receber para entrar em ebulição. Para entrar em ebulição, ele tem que estar o quê, gente? Temperatura de 100 graus Celsius. Partindo de uma temperatura de 20 graus Celsius. Ou seja, ele vai estar na temperatura inicial de 20 graus Celsius e vai ter que chegar na temperatura para entrar em ebulição de quanto? 100 graus Celsius. Ou seja, uma variação de temperatura de 100 menos 20, uma variação de temperatura de 80 graus Celsius. Bom, se é variação de temperatura, o calor é mc delta T. Calor é igual a massa. Olha só, sempre olha a unidade do calor específico. Está em grama. Então, a massa tem que estar em grama. Então, a massa, 1 kg, multiplica por 1000, dá 1000 gramas. Calor específico, 1. Variação de temperatura, 80. O calor deu 80.000
calorias. Só que ele não me pediu em calorias, ele pediu em quilocalorias. Agora, para quilocaloria, você vai fazer o contrário, você vai dividir por 1000. Então, o calor, isso aqui dividido por 1000, corta 3 zeros ali, deu 80 quilocalorias. Beleza? Resposta letra C. Bom, gente, o exercício fala que um corpo absorve calor de uma fonte a uma taxa constante de 30 calorias por minuto. Beleza? Em função do tempo. Bom, primeira coisa aqui, já aqui, ó, de cara, 30 calorias por minuto. O que é 30 calorias por minuto? É 30 calorias a cada 1 minuto. Beleza? Bom, o que a gente sabe aqui? Ó? Vamos lá, a capacidade, ele pediu. A capacidade térmica em caloria por grau Celsius desse corpo no intervalo de tempo descrito. Entende que é a capacidade térmica? Bom, quais são as fórmulas que a gente tem aqui? Vamos lá, primeiro identificar o exercício. É um exercício que está mudando a temperatura. Se está mudando a temperatura, é um calor sensível, que é dado pelo mc delta T. O calor é a massa, os calores específicos, a variação de temperatura. Lembrando que o que ele quer, que é a capacidade térmica, que é o Czão, C maiúsculo, é a massa desse calor específico. É justamente isso aqui. Ó. Isso aqui ó, é o que ele quer, que é a capacidade térmica. Eu tenho calor é igual ao Czão vezes variação de temperatura. Então, para eu achar a capacidade térmica, eu tenho que ter a variação de temperatura, que a gente viu aqui, ó, que nesses 30 minutos a temperatura saiu de 20 graus Celsius foi para 50. Então, a variação de temperatura foi de quanto? 50 menos 20. A variação de temperatura foi de 30 graus Celsius. Então, eu já tenho a variação de temperatura, preciso achar o calor. Como é que eu vou achar o calor? Através dessa regra de 3 que a gente vai fazer aqui em cima. Ó. Ele não falou que faz 30 calorias por minuto? Se no gráfico mostrou que demorou 30 minutos, então eu vou falar que 30 minutos vai ser x calorias. Multiplicando cruzado aqui, x vezes 1x, 30 vezes 30 deu 900 calorias. Então agora eu já tenho o calor, agora eu consigo achar a capacidade térmica. Então 900 é igual a capacidade térmica vezes a variação de temperatura, que foi 30. A capacidade térmica vai ser o 900, o 30 que está multiplicando a capacidade térmica passa dividindo. Então, a capacidade térmica, cortou o zero com o zero, 90 por 3, 30, unidade, o calor estava em caloria, por grau Celsius, porque a temperatura estava em graus Celsius. Nossa resposta, letra D. Beleza? Bom, vamos lá. O gráfico aqui a seguir relaciona a variação de temperatura para um calor absorvido Q de dois líquidos A e B, diferentes. Gente, o calor que os dois absorvem é o mesmo. A massa de A, a massa de B, calor específico de A, calor específico de B. O exercício me perguntou a massa de A vezes o calor específico de A sobre a massa de B, calor específico de B. Gente, pode parecer estranho o exercício, mas você vai fazendo o que você já sabe. Eu sei que se está tendo variação de temperatura, é mc delta T. Eu sei que o calor, no caso do corpo A, vai ser a massa de A, vezes o calor específico de A, vezes a variação de temperatura de A. A variação de temperatura de A é essa aqui, ó, foi essa curva aqui. A variação de temperatura foi do 20 a 80, ou seja, 80 menos 20 aumentou 60. O calor foi Q, né? O calor aqui, ó, foi o Q. Para o B, Q é igual a massa do B, calor específico do B, vezes a variação de temperatura. Para o B, qual foi a variação de temperatura? B é essa curva aqui, ó. Vai do 20 ao 40. A variação de temperatura foi de 40 menos 20, 20. Beleza. Então, como eu quero a massa desse... Agora, repara o seguinte. O Q e o Q. Então, isso aqui é Q, isso aqui é Q. É o mesmo Q, porque o calor dos dois foi o mesmo aqui, ó. Foi esse cara aqui. Então, isso aqui é igual a isso aqui. Olha só que legal. MaCa vezes 60 é igual ao MbCb vezes 20.
Isso aqui lembra muito uma questão do Enem. Dá uma olhada nos exercícios do vídeo de questões do Enem de calorimetria, que vai ter uma questão que a gente vai usar a mesma ideia aqui para fazer a resposta. Como ele quer o MACA sobre MBCB, o MACA vai ficar aqui. E esse MBCB vai passar para o outro lado dividindo. Então fica MACA sobre MBCB vezes 60 aqui é igual a 20. Como esse 60 aqui está avacalhando o esquema, eu vou passar ele para o outro lado. Se ele está multiplicando, ele passa para o outro lado o quê? Dividindo. CB, CA, MACA sobre MBCB é igual a 20 dividido pelo 60. Então, o que eu quero, que é o MACA sobre MBCB, vai ser o 20 por 60, cortou 0 com 0. Dá para simplificar os 2 por 2, fica 1/3, beleza? Então, dá 1/3, beleza? Lembrando que MACA é a capacidade térmica do corpo A e MBCB é a capacidade térmica do corpo B, beleza? Então, viu o exercício? Não fica com medo. Põe a equação, põe aquilo que você já sabe e vai fazendo sem medo, você vai conseguir acertar, beleza? Esse é o algebrismo que a gente aprendeu. É bem interessante, tem uma questão lá do Enem, depois nos exercícios de calorimetria do Enem, dá uma olhada lá, bem interessante. Outra questão que tem é uma que mistura as duas massas de água quente e massa de água fria. Dá uma olhada lá, esses exercícios. O pessoal da especialista podem fazer os exercícios do Enem, que são muito interessantes para vocês. Beleza? Pessoal do Enem, é muito interessante fazer esses exercícios aqui da especialista, porque eles são mais diretos, ajudam a gente a aprender a raciocinar. Depois a gente vai lá nos exercícios do Enem e contextualiza, beleza? Ó, calorímetros são recipientes isolados utilizados para estudar a troca de calor entre os corpos. Em um calorímetro em equilíbrio térmico com a amostra de 100 gramas de água a 40 graus Celsius e é colocado mais 60 gramas de água a 80 graus Celsius. Sabemos que o sistema atinge uma temperatura de equilíbrio igual a 52 graus Celsius, qual a capacidade térmica desse calorímetro? Bom, então esse aí é aquele típico exercício que a gente vai colocar 3 corpos em equilíbrio. Então eu tenho uma água, a água 1, eu tenho a água 2, tem a água 1, tem a água 2, e eu tenho o calorímetro. Ó, a água, para cada um deles eu vou colocar massa, calor específico, temperatura inicial, temperatura final. A massa são isoladas termicamente em um calorímetro em equilíbrio com 100 gramas de água. Então, a primeira água tem 100 gramas. A 40 graus Celsius. É colocado mais água, outra água. A massa da outra água, 60 gramas. Isso aqui é um igual, tá, gente? Esse é um igual aqui. 60 gramas. Calor específico da outra água. Gente, eu vou colocar o calor específico sem a unidade aqui, tá? Mas você sabe que o calor específico é 1 caloria por grama por grau Celsius. Temperatura inicial da outra água que ele colocou é 80 graus Celsius. Gente, todo mundo vai chegar na temperatura de equilíbrio. Qual é a temperatura de equilíbrio? A temperatura de equilíbrio foi os 52 graus Celsius. Essa aqui é a temperatura de equilíbrio, 52 graus Celsius. E o calorímetro? O calorímetro ele tem massa, calor específico, temperatura inicial. Gente, se eles são isolados para estudar em um calorímetro em equilíbrio térmico com a amostra de água. Então, ele tem equilíbrio térmico com a primeira água. Então, ele tem a temperatura inicial da primeira. A temperatura inicial dele é 40 graus Celsius. E a temperatura final dele? A temperatura final dele é os mesmos 52 graus Celsius. Beleza, gente? Então tá, eu vou fazer o que? A gente já aprendeu, calor desse, do primeiro, da água 1, é a massa, 100, vezes o calor específico 1, vezes a variação de temperatura, que foi 12. Calor da água 2, massa, vezes calor específico, vezes variação de temperatura. Cuidado, hein? A variação de temperatura da segunda água é 52 menos 80. 52 menos 80.
Então, gente, cuidado, que aqui o valor vai ser negativo. Ele não vai ser positivo, ele vai ser negativo, porque o maior é o 80. Então, fica menos 52 menos 80 dá 28. E o calor aqui do calorímetro? Gente, calorímetro a gente costuma usar aqui massa vezes calor específico, capacidade térmica. Então, o calor dele, a gente não faz MC delta T. A gente faz calor é igual a capacidade térmica vezes variação de temperatura, que a capacidade térmica já é o Czão. Então, aqui ó, ficou capacidade térmica e a variação de temperatura dele, 12 também. E aí, o que a gente faz agora? Soma todos os calores e iguala a zero. Então, eu vou fazer aqui, ó. Vai dar 100 vezes 12, 1.200. Esse aqui, fazer aqui, ó, 60 vezes 28. Ó, 60 vezes 28. Dá 0, dá 48, dá 48, dá 120 aqui, dá 0,86, 1.680. Então, dá menos, olha só, aqui dá menos 1.680. Olha só, essa conta aqui toda deu menos 1.680 mais o 12C. Mais 12C, que é a capacidade térmica do calorímetro, igual a zero, que é justamente o que a gente quer, esse carinha aqui, ó, que é o C. Então, 12C, 1.200 menos 1.680 dá menos 480 igual a zero. Então, 12C é igual a 480. O C é 480 dividido por 12. O C, opa, nosso C, já colocando X ali. O nosso C faz 48 por 12 dá 4. E ainda tinha um zero. Então, 40, o quê? Calorias por grau Celsius. Essa era a nossa resposta. Bem complexa essa questão, né? Vamos lá para a próxima. Ó, o indivíduo na praia tem gelo, água no estado sólido, a menos 6 graus Celsius. Para conservar o medicamento, deve permanecer a 0 graus Celsius. O medicamento tem que estar a 0 graus Celsius. Não dispondo de um termômetro, teve que criar uma nova maneira para controlar a temperatura. Das opções abaixo, que apresenta maior precisão para a manutenção da temperatura esperada é... Gente, se eu quero manter a 0 graus Celsius o medicamento, isso lembra o que 0 graus Celsius? A temperatura que o gelo derrete. Colocar o gelo a uma certa distância, aproximar, deixar o gelo começar, letra D, olha a letra D, deixar o gelo começar a derreter antes de colocar em contato, porque aí na hora que ele está derretendo, a gente sabe que a temperatura dele é 0 graus Celsius, ele fica com essa temperatura até terminar de derreter, beleza? Vamos para o próximo. Ó, um estudante ia realizar um experimento de física e precisar de 500 gramas de água a 0 graus Celsius. Acontece que ele tem disponível somente um bloco de gelo de massa igual a 500 gramas e terá de transformá-lo em água. Considere o sistema isolado, quantidade de calor necessária para derreter o gelo, só derreter o gelo. Derreter o gelo é calor latente de fusão. Aqui que a gente vai usar, olha só, calor latente é aqui. Então, o calor, qual que é a massa do gelo? 500. Qual é o calor? 80. O calor vai dar 40, 1, 2, 3 calorias. 5 vezes 8, 40. Eu tinha 1, 2, 3 zeros, 1, 2, 3 zeros. Beleza? Essa questão era bem tranquila, né? Vamos lá. Vamos lá. A figura a seguir mostra a curva de aquecimento de uma amostra de 200 gramas de uma substância hipotética, inicialmente a 15 graus Celsius. Inicialmente ela estava aqui, ó, 15 graus Celsius. No estado sólido, em função da quantidade de calor que recebe. Então, aqui é o estado sólido. Repara, aqui é o estado sólido. Aqui ele está mudando de sólido para líquido. Aqui a gente tem líquido e sólido. Aqui ele já mudou de líquido, de sólido para líquido. Está só líquido, aqui está aumentando a temperatura. Aqui ele começa a mudar de líquido para gasoso. E aqui ele está aumentando a temperatura. Ele está só no estado gasoso. Determine o valor aproximado do calor latente de vaporização. O calor latente de vaporização é o calor latente na hora que ele está mudando de sólido, de líquido, desculpa,
de líquido para gasoso. Então, de líquido para gasoso, onde é que ele está vendo de líquido para gasoso? Aqui, ó, nesse momento aqui. Ó. Esse momento aqui que vai ser importante para a gente. Repare que nesse momento, ele não tem variação de temperatura, a temperatura fica o tempo todo igual a constante, igual aos 85 graus Celsius. E ele gastou uma energia que foi, já tinha gasto 11 mil até aqui, e foi com 15 mil. Então, a quantidade de energia que ele gastou, o calor que ele gastou, foi igual a 15 mil, que é o último ali, menos os 11 mil. Então, ele gastou, na verdade, um calor de 4.000 calorias para mudar do estado líquido para o estado gasoso. E a gente sabe que quando se trata de calor latente, a fórmula é essa aqui, é o que mole, né? Calor é igual a massa vezes o calor latente da fase que a gente quer. O calor a gente já viu que é 4.000. A massa, o exercício falou que é 200. E o calor latente é justamente o que eu quero saber, é o L. Então ficou 4.000 sobre 200. Cortou os dois zeros, com os dois zeros de cima. 40 dividido por 2 dá 20 calorias por grama. Essa unidade de calor latente. No caso desse aqui foi o calor latente de fusão. Resposta letra B. Beleza? Pessoal, beleza? Então, ó, em um laboratório, 200 gramas massa de uma determinada substância inicialmente sólida foram analisados e os resultados foram colocados em um gráfico de temperatura em função do calor fornecido à substância, conforme mostrado na figura a seguir. Admitindo que o experimento ocorreu a pressão normal, determine o valor do calor específico no estado sólido, calor específico nessa parte aqui, e o calor latente de fusão. O calor latente de fusão é quando está indo do sólido para o líquido, esse aqui, nessa parte aqui. Beleza? Bom, vamos lá, primeira parte. Calor específico. Se é calor específico, só faz sentido a gente ver ali, quando teve variação de temperatura, calor sensível. O calor que ele recebeu foi aqui, ó, deu quanto? 20. Só que aqui não é 20, gente. O calor aqui foi 20, olha o detalhe. O calor aqui foi de 20 quilocalorias. Olha o gráfico aqui. Ó. Muita atenção nas unidades dos eixos X e Y. Então, isso aqui, na verdade, gente, toda vez que é quilo eu quero tirar o quilo, eu multiplico por 1.000. Então, deu 20.000 calorias. Tá? Estou em quilômetro, quero tirar o quilo, multiplica por 1.000. Estou em quilograma, quero tirar o quilo, quero ir para grama, multiplica por 1.000. Então, o calor foi de 20.000 calorias. Eu já tenho o calor, 20.000. A massa é 200. O calor específico é o que eu quero saber. Qual foi a variação de temperatura? Do 150 para 650. Final, variação de temperatura, é a final menos a inicial. Então, a variação de temperatura deu 500 graus Celsius. Então, 500 graus Celsius aqui. 500 graus Celsius aqui. Então, variação de temperatura de 500. O que eu faço aqui, gente? Todo mundo que está multiplicando C passa dividindo 200 e o 500 passam aqui para baixo, tá vendo? Põe os dois debaixo do 20.000. Corta um zero, um zero, um zero, um zero. Mais dois zeros aqui com mais dois zeros aqui. O 2 cortou com 2. Então lá em cima não sobrou nada, é 1. Viu, gente? Quando é divisão, quando está cortando, sobra 1, não é 0 não. Então o calor específico deu 1 dividido por 5, 0,2 calorias por grama por grau Celsius. Beleza, essa é a primeira resposta que a gente tem. Na verdade, ela já não tinha outra alternativa, já era a letra A mesmo. Mas vamos fazer a próxima, porque a gente aqui está estudando, está aprendendo, né? Então é interessante. Calor latente de fusão. Calor latente aqui, ó. Calor latente de fusão é Q igual a mL. Eu quero saber esse cara aqui agora. Eu já tenho a massa, que é 200. Preciso do calor. O calor não é 39, viu? O calor, ele já gastou 20 aqui, ó. Já gastou 20 para aumentar a temperatura. Então, ele gastou do 20 ao 39. Ele gastou quanto de calor?
39 menos 20, ele gastou 19 quilocalorias. Então, ele gastou 19.000 calorias, porque de quilo para caloria eu multiplico por 1.000. Agora eu tenho calor, eu consigo achar. Então, 19.000 é igual a massa, que é 200 vezes o L. Então, é 19.000. O 200 passa dividindo, corta 2 zeros. Então, 190 dividido por 2 dá 9,5 calorias por grama. Beleza? E aí sim a gente pode marcar com certeza. Mesmo você não na prova, se der para fazer rapidinho aqui, faz, porque é bom você conferir. Às vezes você errou alguma conta aqui no primeiro, e aí você já marca porque você fez o primeiro e já tinha a resposta. Agora, se você não conseguiu fazer o segundo, você já tem pelo menos alguma coisa, você marca. Mas se der para fazer os dois, é bom que você confere se os dois estão certos. Beleza? Vamos para o próximo. Bom, pessoal, essa questão ela é um pouquinho mais complicada, ela é uma das questões mais complicadas que já caíram na especialista sobre essa matéria de calorimetria. Vamos dar uma olhada nela. Ó, fui contratado para servir 100 convidados em um evento. Dentre os itens do cardápio estava água a 10 graus Celsius. Sabendo que o buffet tinha em seu estoque apenas 30 litros de água a 25 graus Celsius. Então eu precisava de água a 0 graus Celsius. Eu tenho apenas a 25 graus Celsius. Eu tenho que diminuir a temperatura dessa água. Para isso eu vou fazer o quê? Determine a quantidade de gelo em quilogramas. Presta atenção que a palavra está em o gelo está em quilogramas, a massa, a 0 graus Celsius. Necessário para obter água a temperatura de 10 graus Celsius. Então eu tenho uma água e essa água está a uma temperatura de 25 graus Celsius. E eu quero fazer ela ir para 10 graus Celsius. Bom, lembra o seguinte, a gente sempre preenche essa tabelinha aqui, quando eu vou fazer equilíbrio de corpos, né, na temperatura, equilíbrio térmico dos corpos, que eu vou ter que somar as quantidades de calor e igualar a zero, né? A massa de água tem um problema aqui, né? Se você já tem um pouquinho mais de experiência, você sabe que 30 litros de água são 30 quilos, e 30 quilos vão ser 30.000 gramas. Mas se você não tem, presta atenção como é que você faz. Ó, eu tenho que a densidade é de 1 grama para cada centímetro cúbico. E eu sei que a água foram 30 litros. E 30 litros, litro é a mesma coisa que decímetro cúbico. E você já sabe transformar decímetro cúbico para centímetro cúbico. É multiplicar por 1.000. Então, eu tenho 30.000 centímetros cúbicos. 30.000 centímetros cúbicos de água. Vai corresponder a x gramas. Então, x é igual a 30.000 gramas. X é igual a 30.000 gramas. Beleza, então eu já tenho a massa da água. A massa da água, 30.000 gramas. Calor específico da água, 1 caloria por grama por grau Celsius. Eu quero que a água saia de uma temperatura de 25 graus Celsius e chegue a uma temperatura de equilíbrio de 10 graus Celsius. Beleza, isso aqui é o da água. Então, o calor que a água tem que perder é igual a MC ΔT, que é a variação de temperatura. Calor que a água tem que perder, 30.000, vezes 1, que é o calor específico, vezes a variação de temperatura. Qual foi a variação de temperatura aqui? 10 menos 25 foi de menos 15 graus Celsius. Então, o calor foi de menos 450.000 calorias. Calor negativo é porque a água tem que perder para ela diminuir a temperatura. Então, a água tem que perder isso. Se ela vai perder, quem vai estar ganhando esse calor? O gelo. Por isso que a gente tem o gelo aqui, ó. O gelo, ó, eu tenho eu tenho o seguinte, gente, do gelo. O que eu tenho do gelo? A massa do gelo eu não tenho. A massa do gelo eu não tenho. É o que eu quero saber, justamente. O calor específico do gelo, 0,5 calorias por grama por grau Celsius. Temperatura inicial do gelo, 0 graus Celsius. Temperatura final do gelo. Gente, a temperatura final do gelo é 0 graus Celsius. Porque eu vou derreter esse gelo. E aí eu tenho calor latente de fusão do gelo, que é quanto aqui? Ó? Olha só, 80 calorias por grama.
Gente, esse exercício colocou esse grau Celsius aqui, mas é só por grama. Então, olha, o calor que o gelo vai precisar para derreter, porque primeiro, o gelo ele não vai chegar na temperatura final de 10 graus Celsius aqui. Ele vai derreter. Então, para isso, eu vou só usar Q igual a ml. Então, a massa do gelo eu não sei, o calor latente é 80. Então, deu 80 M. Essa aqui é a energia para o gelo derreter. Agora, ele já não é gelo mais. Ele é o quê? Ele é água líquida. Aí eu tenho massa, calor específico, temperatura inicial, temperatura final. O gelo derreteu e agora ele tem uma massa, M. Tem um calor específico, agora ele não é gelo mais, é água. Então o calor específico dele é 1 caloria por grama por grau Celsius. Temperatura inicial dele, 0 graus Celsius. E ele vai terminar em que temperatura? 10 graus Celsius. Então o calor aqui do gelo aqui, ó, que não é gelo mais, é água, é a massa M, calor específico 1, e a variação de temperatura de 0 para 10, 10. Então o calor dele deu 10 M. Então o gelo teve que receber 10 M aqui para variar a temperatura de 0 para 10 graus Celsius, e teve que receber 80 M de energia para derreter. Então o gelo teve que receber duas energias, essa 80 M e essa 10 M, para conseguir chegar em 10 graus Celsius, né? E da onde que veio essa energia? Dessa água aqui. Então agora você vai fazer a soma dos calores. Olha só como é que fica. Aqui, ó. Eu tenho que o da água é menos 450. Opa! O da água é menos 450 mil. O do gelo teve uma parte que foi 80 M, que foi para ele derreter. Continua a 0 graus Celsius, eu ainda tinha que fazer ele virar 10 graus Celsius. A soma disso tudo dava quanto? 0. 80 M mais 10 M, 90 M. E o 450 mil passa para o outro lado com o sinal trocado. Então a massa é o 450 mil dividido pelo 90, cortou um 0 com 0. Ó, o 45 por 9 dá 5. E sobraram quantos zeros? 3 zeros. Assim que faz a conta, beleza? Cortou 0 com 0, faz a conta do número com número e acrescenta a quantidade de zeros no final. Lembrando que eu estava trabalhando todo mundo em grama. O exercício pediu para dar a resposta da massa em gelo em quilo. Eu divido de grama para quilo, eu divido por 1.000, 5 quilogramas, beleza? Essa questão era bem complicada. Se você nunca tinha feito antes uma dessa, você provavelmente não conseguiu, mas agora que você já resolveu, refaz ela, dá uma olhada, porque você agora consegue resolver uma questão dessa, tenho certeza, beleza? Vamos para a próxima questão.